Boa tarde, meus irmãos. Deus os abençoe. Vamos fazer uma pequena leitura do capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Esse livro aqui, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. A vida no mundo espiritual. Capítulo 12. Excursão de adestramento. Aí o primeiro parágrafo diz assim: nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na costa tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Aqui, esclarecera-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. Quer dizer, esses irmãos que estão prestes a desencarnar e que estão recebendo assistência, eles vão serem conduzidos para o abrigo de Fabiano. De imediato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da costa, de tão larga proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Ele fala da tranquilidade, né? Quer dizer, enquanto na casa transitória, né, tinha uma vigilância severa ali nessa instituição, né, a qual ele vai, da Adelaide, existia não tinha as influências perversas, né? Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização, enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra. Tivemos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemos-nos em ação. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano. Você veja diferente, né? De uma instituição para outra, né? Indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Chegados à sala das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. Recapitáculo
das emanações, receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita. Em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosa atividade de limpeza. A gente pensa que só existe limpeza, né? As coisas materiais, tirar o pó, tirar a poeira da casa, né? Existem também as limpezas espirituais, né? Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes, tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzir. Imagino a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Sim, respondeu a legião dos colaboradores. Não é pequena. Somos levados a servir dia e noite, em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano que, por momentos graves, reflexões me afloraram ao cérebro. Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material. Estabelecia paralelo entre a Fundação de Adelaide e a casa transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal, verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía a lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras, que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras e bons conselhos. Valeria assim o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? As indagações de André Luiz, né? Mesmo assim, a delicada colaboradora, apreendendo-me as indagações íntimas, ponderou. Cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada, né? Não é ali, a assistência ali não é só a fome daquelas criancinhas e daqueles adultos, como ele se refere aqui, né? E nem só ao intelecto, ao estudo, né? A alfabetização, podemos dizer assim. Mas, assim, da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Quer dizer, o mais importante, além do alimento espiritual, né? A alimentação do estômago e da instrução, da alfabetização, podemos assim dizer, mas também, né, era importante, né, o estudo da evangelização, para não só as criancinhas, mas também para os adultos, né? Para infundir
espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontaneamente. Não, é espontâneo alejamento da esfera sentimental. Valemo-nos da casa venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias, né? Quer dizer, a instituição, né, da senhora Adelaide, ela é mais de sentimentos, né? Como é que eu digo aqui, meu Deus? De pensamentos eternos que de coisas transitórias, quer dizer, coisas materiais, coisas mudanças, né? O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se invertem nos instrumentos vivos da lei de mais alto, satisfazendo necessidades corporais, solucionando os problemas espirituais. Entretanto, deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência, conseguirmos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obra de alvenaria, né? Se refere aqui que as outras religiões, né, elas não se esqueceram, né, de materializar a bondade, né? Mas de fazer o bem, no sentido como é que se diz assim, das obras de alvenaria, das coisas materiais, né? Aí ele diz, a Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sobre o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem. Quer dizer, existe essa bondade, né, por parte da Igreja Católica Romana, né, de outras religiões, mas no sentido material, né? Mas falta-lhe a evangelização, né? Os pensamentos eternos, né? A instrução quanto à espiritualidade. É isso que ela está dizendo aqui. Há canhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero. Quer dizer, você se alimenta, né? Você tem fome, você come, mas depois você vai sentir fome novamente. É uma coisa que você vai sentir sempre, né? É importante, essa parte material, mas também é importante que o espírito também se alimente. Como o espírito vai se alimentar? De pensamentos eternos, da evangelização, né? Através da evangelização, você vai alimentando a espiritualidade, que é o ser espiritual. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações,
distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais nas letras dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Quer dizer, o inverso, né? Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Quer dizer, ela aqui não está menosprezando o trabalho, né, dos evangélicos, independente do credo religioso, né? Todos, ao seu entender, praticam a bondade no lado material, né? Mas falta-lhe no sentido espiritual. Todos são respeitáveis, se levados a efeito, pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos nos primórdios da obra cristã. Não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino, cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre. A maioria dos necessitados entrariam em contato com Jesus através de sopro humilde ou do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos, desamparados. Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. O padre Hipólito aprovou, benévolo. Sim, inegavelmente, precisamos estimular a formação de serviços. O que é serviços, né? Que libertem o raciocínio para voos mais altos. E você sabe, né, que a evangelização, a doutrina espírita, né, ela nos mostra novos horizontes, né, nos abre a mente, né, quando ele se refere a esses voos mais altos, né? Enquanto que as outras religiões, sem desmerecer nenhuma, né, elas têm umas certas limitações, elas não se permitem, né, esse raciocínio. Por isso que ele se refere aqui ao dogma, apesar de ouvir dizer, né, por parte de alguns irmãos nossos, que já tem algumas religiões que já estão mais ou menos se abrindo para esse princípio, né, aos pouquinhos, né. Dentro de nosso esforço, prosseguiu Irene com laneza. O imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano, com vistas à eternidade. Quer dizer, o imperativo, né, o mais importante, né, é essa iluminação
espiritual, né? Não só o alimento orgânico, físico, o material, né? Que passa, é passageiro, né? Mas o mais importante, né? Quando ele se refere ao imperativo, é o alimento espiritual, que esse é o que nós levamos conosco, né? Porque a passagem aqui do mundo material, o nome já está dizendo, é passagem. Nós estamos aqui a trabalho, a serviço, né? E é por meio desse serviço que a gente vai se trabalhando, se iluminando, né? Daí essa importância desse estudo. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção do desiderato é imprescindível fazer alguma coisa, onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão, pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Como veem, a luz divina prevalece sobre a benevolência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obra é irmã de obra sem fé, né? A fé sem obra é irmã de obra sem fé. Continuemos, Irene. Não, desculpem. Continuou Irene em sua brilhante argumentação, ensinando-nos, vivais, a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de toda preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva, né? Porque ninguém vai mudar assim, um passe de mágica, né? É preciso, né, um trabalho que leva tempo, né? Para que as pessoas possam compreender, né, essa difusão da luz espiritual e se trabalhar interiormente, né? Portanto, não é milagre. As casas de benemerência social sobre as águas pesadas do pensamento humano funcionam como grandes navios de abastecimento coletivo, abastecimento à coletividade, faminta de luz e necessidade, de princípios renovadores, a ser a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, né? Ele passou a ver, né, em segundo plano, né, o estômago dos pequeninos, né? Mas em segundo plano, o estômago das criancinhas, né? Em primeiro plano, a evangelização, né? Que é a construção dos pensamentos eternos, né? É você trabalhar a espiritualidade, né? Porque era a caridade positiva do Evangelho que inundava agora minha alma.
convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. É por isso que ele se refere à ciência da fraternidade, né? Caíra a noite e continuávamos em companhia da irmã, da estimada irmã, que nos apresentava a instituição, comentando-lhe com oportunidade e sabedoria o salutar programa. Observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui eram cuidadosas preceptoras desencarnadas que reuniriam as criancinhas nos momentos de sono físico em ensino benéficos. Acolá eram benfeitores diversos a buscar irmãos para experiências e dádivas preciosas nos ciclos da nossa movimentação. Ele está conhecendo os trabalhos, né, dessa instituição da nossa irmã Adelaide, né? Como funciona os trabalhos, né? Ele está conhecendo. Confundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez naquele instituto abençoada escola de espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Decorrido longo tempo, já na noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. Irene acompanhou-nos à Câmara de Adelaide, que é a pessoa responsável pela instituição a qual André Luiz está conhecendo como funciona os trabalhos, a assistência às criancinhas e aos adultos, né? Onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos espirituais, né? Foi breve nas determinações. Após ouvir a nova amiguinha, que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e a Irene trouxessem a irmã Albina. Eles vão buscar, né? Luciana e Irene vai buscar a irmã Albina. Ao passo que o padre Hipólito e eu, no caso André, deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante. André Luiz e Hipólito iriam conduzir os três, né? Aquele compartimento de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano, em excursão de aprendizado e adestramento. Quer dizer, ele iria passar na residência de cada um desses 5 irmãos, enfermo, prestes a desencarnar, né? E trazer cada um deles para a instituição, né, da senhora Adelaide, né? E de lá, quando eles desencarnarem, né, retornar para a pátria espiritual, eles iriam ser levados para a casa de Fabiano, a casa transitória de Fabiano. Ambos os grupos partimos em direção diversa, utilizando a volitação, quer dizer, flutuando, né? Com maestria, Hipólito interrogou-me bem humorado. Já participara você de serviço igual ao de hoje? Né? Porque é a primeira vez, né, que ele participa desse serviço. Confessei que não, tá vendo? Ele disse que não. Rogando-lhe esclarecimento. É fácil, tornou. Os que se aproximam da desencarnação, que estão partindo para a pátria espiritual, nas molestias prolongadas, aí já vem o padre Hipólito explicando a ele, né? Comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado.
Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente, estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservar no emos, nas extremidades, segurando-lhes as mãos e impulsionados por nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Quer dizer, eles, a Hipólito e André Luiz, a Irene e a Luciana, elas impulsionam a energia delas, e isso faz com que os desencarnados, né, os encarnados, prestes a desencarnar, eles possam volitar, né, flutuar. Recebi a explicação sem maiores impedimentos. Recebi a explicação com interesse e em breve penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. Porque quando uma pessoa está doente da família, geralmente, né, nós seres encarnados, a gente tem aquela preocupação de cuidar dos irmãos, que é natural, né, da toda assistência, né? Mas aí ele diz que quando chegam a uma certa idade, né, e quando eles estão prestes a desencarnar, né, já está numa molestia já prolongada, como é o caso do Dimas, né, como é o caso do Fábio, né, da Adelaide, da Albina, né, a dos 5, né? Quer dizer, eles já conseguem se afastar do corpo quase mecanicamente. Aí diz assim, notando-nos a presença, saudou-nos a disposição fraterna e perguntou, meus amigos. Quer dizer, Dimas percebe a presença de Hipólito e André Luiz, né? Notando-nos a presença, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou, meus amigos, será hoje o fim? Como tenho suspirado pela libertação? Não, meu caro, acentuou Hipólito, sorrindo. É preciso tolerar mais um pouco. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco. Não temos tempos a perder. Ele percebeu os irmãos espirituais, né? Se comunicou e vai seguir com eles para a instituição da Adelaide. O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira e, de mãos dadas, os 3 rumamos para o rio, em busca da moradia de Fábio, né? Quer dizer, eles vão buscar Fábio, né? Quer dizer, Hipólito e André Luiz e Dimas no meio, né? Aí eles vão buscar Fábio. Não se registraram obstáculos e em reduzidos instantes tomamos a nossa conta. O companheiro ligou-se prazeroso à pequena caravana, quer dizer, o Fábio, né? Fábio tranquilo já se ligou, se reuniu ali a pequena caravana, né? Ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, que seria no caso Cavalcante, quando Hipólito ponderou. Não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, buscar-lo-emos na segunda viagem. Lembrando-lhe os desvarios, não tive recurso senão concordar. De regresso à Câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Irene e Luciana haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios, né? Eles vão todos sendo levados para o trabalho preparatório, né? Na casa da instituição de Albina.
Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, ao lado dele, cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços. Né? Você veja, né, quer dizer, dos quatro, né, fora a irmã Adelaide, que se encontra na instituição, né, ele, a Cavalcante, foi o que mais deu trabalho à espiritualidade, né, pelo desequilíbrio dele, né. Apesar de ser católico, né, de ser uma pessoa bondosa, né, que já tem essa preocupação em praticar o bem, mas em total desequilíbrio ainda, né. Após trabalho ingente de magnetização do vago, né, ele aplica, né, magnetização de energia, né, do vago, que olhando no livro vago, são nervos cranianos, né? Lá nos nervos cranianos existe esse, não sei se deve dizer esse órgão, né? Esse vago, né? Eles vão injetar energias, né? Em seguida, a administração de certos agentes anestesiantes, né? Anestesia para que possa conduzi-lo, para que ele possa ser conduzido, né? Até a casa da instituição da Adelaide, né, sem obstáculo, né, sem o qual não seria possível devido ao total desequilíbrio dele, né. Destinados a proporcionar-lhe blando sono, retirámo-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio, né, quer dizer, fez isso para que ele dormisse, e sob o efeito do sono, eles pudessem retirar ele do corpo físico. Porque daí, então, eles não teriam como tirar. Porque ele, total desequilíbrio, né? Enquanto que os outros viram os irmãos espirituais, conversou e seguiram tranquilamente, né? É a diferença de um para outro, né? Em minutos rápidos, punhamos-nos de regresso, com a aquiescência de Jerônimo. Alguns amigos dos enfermos acompanhavam-nos à casa transitória dos doentes. Né? Eles foram recolhidos para a casa de Adelaide, a instituição de Adelaide, e eles iam ser recolhidos, acompanhar-nos à casa transitória dos 5 doentes. Né? Quer dizer, foram levados para a instituição da irmã Adelaide e agora eles iriam ser conduzidos para a casa transitória. Cadê o Senhor? Os 5, ele diz, dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam, enfraquecidos, baldos de noção clara do que ocorreria. Quer dizer, os espíritos benfeitores foi à casa de cada um dos nossos irmãos, a casa de Fábio, a casa de Dimas, a casa de Albina, ao hospital pegar a Cavalcante para levar para onde? Para a instituição de Adelaide, que é a instituição ao qual eles se referem, né? Da luz, da tranquilidade, né, dos pensamentos benéficos, né, e dos trabalhos que eles realizam ali em relação às criancinhas e aos adultos, né. E da casa da instituição da irmã Adelaide, eles serão conduzidos para a casa transitória, né. Aí ele diz, o assistente organizou a corrente magnética, obrigada, meu Deus, tomando posição, o assistente organizou
a corrente magnética, né, energia assim em volta, né, tomando posição guiadora, é o assistente, né, guiando, né, cada irmão encarnado localizava-se entre dois de nós outros, né? Cada irmão encarnado se localizava entre dois de nós outros, né? Quer dizer, fez uma corrente magnética e cada um dos irmãos encarnados, que são quem? Os 5 irmãos que estão enfermos, prestes a desencarnar. Almas libertas do plano físico, mas experimentadas no campo espiritual, de mãos entrelaçadas, para permutar energias em assistência mútua. Utilizamos intensivamente a volitação, flutuando, né? Ganhando alturas, Adelaide e Fábio, algo habituado ao desdobramento. Quer dizer, Fábio e Adelaide, que são os espíritas, né, e que está numa condição mais evolutiva, né, já tem uma outra mentalidade, já está um pouquinho mais evoluído, né, já tem essa facilidade desse desdobramento, né, já são habituados a esse desdobramento. Assumiram discreta atitude de observação e silêncio. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em altos brandos. Ó grande Deus! Exclamava a Albina, rememorando passagens bíblicas. Estaremos nós no rigoroso carro de Elias? Ela faz uma indagação. Dai-me força, ó Pai de misericórdia, expressava-se Cavalcante, de alma opresa. Falta-me a confissão geral, né? Os padres não têm aquele negócio de fazer a confissão, né? Ainda não recebi o viático. Ó, não me deixes enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Suas rogativas sensibilizavam-nos os corações. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis, entre assombrado e inquieto. Atravessada a região estratosférica, a ionosfera, surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos, em combinação com as emanações lunares. Espantado, Dimas perguntou, em voz alta, que rio é este? Ah, tenho medo. Não posso atravessá-lo. Não posso. O impulso magnético, né, e a energia dos trabalhadores espirituais, inicial fornecido por Jerônimo, era, no entanto, excessivamente forte. Quer dizer, a energia do Jerônimo era excessivamente forte para fazer com que não dificultasse a passagem com ele por aquele lugar onde ele, né, o olhar dele era um rio, né? Para sofrer solução de continuidade, ante tão débil resistência. E o grupo avançou sem recurso, até que, muito além, alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Tá vendo? Eles foram para a instituição de Casa Transitória. Congregávamos-nos todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos, detentores de elevado conhecimento. Em pequena sala,
posta à nossa disposição, Cotuso, por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como criança incapacitada de imediato julgamento. Eles recebem energias, né? Exceção de Adelaide e Fábio, que se mantinham cônscio do fenômeno, quer dizer, eles se mantinham conscientes, como se eles, assim, soubessem tudo o que estava acontecendo, né? Devido à sua preparação, devido ao seu já serem, já terem essa facilidade desse desdobramento, né? E pela condição evolutiva, né, de ambos. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a ele, comentando: amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto agora à distância, pelas necessidades do momento. Tentamos revigorar-nos o organismo espiritual, quer dizer, a saúde não é, a cura não é para o corpo que ficou à distância, ficou na casa de cada um deles, né? E ficou do Cavalcante, ficou no hospital, né? O corpo ficaram lá, né? E o espírito, o corpo espiritual, que é o corpo físico no mundo espiritual, vida após morte, é esse que vai receber a cura, o espírito, né? E esse corpo que sobrevive, o corpo físico, né? É ele que vai receber a cura, né? Vai se revigorizar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alarmes de dor alucinatórias. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentarás natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Quer dizer, melhora, né, o corpo espiritual, mas as dores aumentam no corpo físico, que é o qual eles vai haver o desligamento, né? Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação. Quer dizer, eles estão sendo instruídos, preparados para esse desenlace, para esse desencarne, né? Por enquanto, eles estão desligados parcialmente. Estão, né, na casa, foram para a casa de Adelaide, instituição de Adelaide, da casa de Adelaide para casa transitória, né? Fazendo essa viagem, nesse desdobramento, né? Para serem instruídos, né? Recebendo toda a orientação e recebendo também a medicação necessária para o espírito. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da costa, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo de recordações instintivas, terá fixado com maior ou menor intensidade o contentamento sublime deste instante. Preparai-vos, pois, para vir até nós. Solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção divina. Logo após, verificou-se breve intervalo, durante o qual permaneceríamos à vontade. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários, impotentes ainda para penetrar o sentido das longas
dissertações. Com efeito, os companheiros receberiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo sono magnético positivo, mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Eu acho que ele quer dizer assim, que cada um interpretava de uma forma esse sono magnético, né? Cavalcante, com a expressão ingênua do menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso mesmo. Sentia-se aliviado, feliz. Alegria enorme banhava-lhe o coração dele. A alegria, a felicidade que ele sentia, né? E quando ele voltar para o corpo físico, né? A dor, a tortura, né? Vai aumentar cada vez mais. Foi isso que os mentores espirituais falou para eles, né? Que Jerônimo, o mentor espiritual, falou para ambos, né? Para ambos. E, contente e reconfortado, acentuava: não será que o céu? Quanta ingenuidade, né? Nosso irmão. Não consegui fazer ele sentir o contrário. Por isso que ele se refere aqui, né? Que esse acontecimento eram muito diversos entre si, né? Quer dizer, ele via de uma forma, Albina de outro, Fábio e Adelaide de outro, né? E Dimas, que cada um, né, vivenciava esses acontecimentos de uma forma diferente, né? Albina lembrava as cenas bíblicas em suas interpretações literais do texto sagrado. Depois de observar o nevoeiro exterior, circunspecta, perguntou a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Dentre os espiritistas, Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração, mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, apeirou-se curioso do padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de mestre. O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu complacente: não, meu amigo, isto aqui ainda é a Terra mesma. Estamos muito longe de outros planetas. Ele pergunta assim, desculpa. A zona representava alguma dependência venturosa de Marte. Eu entendi, mestre, é Marte. O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu complacente: não, meu amigo, isto aqui ainda é a Terra mesma. Estamos muito longe dos outros planetas. Tocamos inteligente olhar que traduzia bom humor antes de nossas considerações, talvez desnecessárias. Jerônimo interveio, acrescentando: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. Quer dizer, cada um deles gravava na sua mente, no meu entender, aquilo que eles tinham aprendido, né? Nas imagens e nos dogmas, né? A irmã Albina nos textos bíblicos, né? O outro achava que estava no céu, né? E é isso que ele está dizendo aqui. A transformação compulsória pelo decesso, quer dizer, pela morte ou pelo óbito, né? Reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação.
E, fitando-nos mais agudamente, prosseguiu. Contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente, mas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica no instante oportuno. Através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei, que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras, né? Através do seu trabalho, do seu esforço, que cada um vai recebendo, né, as respostas do céu, né? Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade. Fim da colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar, terminando assim a nossa feliz excursão, devolvendo os enfermos aos leitos que, de origem, verificamos as impressões diferentes de cada um. Fábio demonstrava infinito conforto no campo íntimo. Cavalcante acordou no organismo de carne, pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã. E Dimas, ao despertar junto de nós, chamou a esposa e afirmou, em voz fraca: "Oh, como foi maravilhoso meu sonho de agora! Vi-me à beira do rio, caudaloso e brilhante, que atravessei com o auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa cheia de luz." Que ele está se referindo à grande casa cheia de luz, que ele se refere é a casa transitória, que ainda é a terra, né? Como o padre Hipólito falou. Pousou a descarnada mão na testa úmida e exclamou: como desejaria lembrar-me de tudo. Tenho a impressão de que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas a cabeça falha. A companheira tranquilizou-o, exaltando-o a dormir. Realizará-se a primeira excursão de adestramento. Realizará-se a primeira excursão de adestramento com os amigos, que dentro em breve viriam ter conosco, né? Foi a primeira excursão deles, né? Para retornar à pátria espiritual. Congregados de novo na abençoada instituição de Adelaide, deliberou Jerônimo nosso retorno à casa transitória de Fabiano, para descansar e servir em outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasse com a sua bênção. Você veja, né, que grandiosidade, né? A gente sabe que nenhum de nós ficamos desamparados, né? Até esses irmãos que estão prestes a desencarnar, né? Cada um com as suas enfermidades, que pode e já vem sendo prolongada já há algum tempo, mas ambos dedicados à causa do bem, cada um no seu credo religioso, mas praticando o bem. Cada um numa condição evolutiva diferente, como ele vem descrevendo aqui, como cada um vê, né? As instruções, as informações que eles recebem, os lugares por onde eles passam, o que eles falam, cada um, né, vê de uma forma. O que ficou impresso na mente, né, nas imagens, nas bíblicas, nos dogmas, né, que cada um leu e estudou, né? E aí, essa preparação, que essa excursão é para quê? Para que eles recebam a medicação, como a mensagem disse, né? Para fazer esse desligamento, para que esse desligamento seja menos doloroso, né? E eles se sintam felizes
E é tão tal que, né, a felicidade que eles sentem, né, a alegria, né, se encontra no céu. Mesmo não estando no céu, mas se sente melhor, né, mediante esse sono magnético que eles se encontram, né, nesse passeio, né, de eterno agradecimento a Deus, né, se preparando para quê? Para retornar para a pátria espiritual, né, fazendo o caminho de volta para mais tarde voltar novamente, né, porque é um trabalho, né, e a gente pode também aqui falar como um servir, né, porque aqui é um serviço, e um serviço tem a ver com servir, né, vamos considerar assim, porque é um serviço, né, que os nossos irmãos benfeitores estão fazendo, né, aos nossos irmãos, né, trabalhadores, né, mas não quer dizer com isso que aqueles que ainda não estão nessa condição, que ainda não compreendem a importância do bem, que eles estão desamparados, né, nenhum de nós estamos. Por mais bondoso que sejamos ou mais perverso, nenhum de nós estamos desamparados. Todos nós temos a assistência conforme o nosso merecimento e a vontade de Deus, né? Bom, agora, após essa leitura maravilhosa, esses esclarecimentos concedidos pelo Pai da Vida, vamos finalizar. Agradecer a Deus a oportunidade, primeiramente, né? A espiritualidade benfeitora que nos auxilia com o consentimento do Pai da Vida. E agradecer também a vocês, do outro lado, que também escutam, que possam servir também de auxílio, de reflexão, né? De muita luz e de muita paz. Obrigada, meus irmãos. Deus os abençoe. Assim seja.